Alô, 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 shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Lajinha, Minas. Professor Ilmar, estamos tratando da matéria do livro 4. A matéria chama Cristologia, a doutrina de Cristo. Christos quer dizer ungido, Messias, né? Jesus Cristo, Jesus Jesus, quer dizer Josué, Jesus Jeová é a salvação, né? Então, na aula passada falamos um pouquinho da divindade de Cristo. Na aula de hoje falaremos da natureza da humanidade de Cristo. Ele era Deus, mas também era homem, né? A humanidade de Cristo. Então, a ascendência, a primeira coisa que mostra a humanidade é a ascendência humana, né? Ele é filho de Maria. Jesus é filho de Maria, não é de José. José foi só o padrasto dele, né? Mas de Maria, sim, ele foi gerado no útero de Maria, e lá ele maturou e veio à luz e nasceu, né? Mais ou menos no ano 6 a.C., mais ou menos. Ele é feito de mulher, Gálatas 4, Mateus 1:8, feito da semente de Davi, por isso a genealogia de Mateus mostra ele como rei. Então, filho de Davi, filho de Abraão, faz a genealogia do rei. Já em Lucas ele é filho do homem, então mostra a genealogia de Maria, né? Quem eram os pais de Maria, quem eram os avós, etc. Então, ele vem da descendência de Davi, né? Sem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi. Ele teve um crescimento e desenvolvimento naturais, vigor físico, Lucas 2,52, faculdades mentais, Lucas 2,40. Ele tinha aparência normal, de uma pessoa normal, né? João 4,9. Ele tinha natureza humana completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 26,12 o corpo, Mateus 26,38 a alma, e Lucas 23,46 o espírito. Ele tinha suas limitações humanas, porque ele era homem, né? Ele não usurpou ser Deus, ele agiu como homem durante seu ministério todo, seus 30 e tantos anos de vida, ministério de mais de 3 anos e meio, ele foi homem. Ele sentia fadiga, João 4,6. Ele tinha sono, Mateus 8,24. Adormeceu dentro do barquinho, na Mar da Galileia. Tinha fome, Mateus 21,18. Tinha sede lá no poço, né? João 19,28. Sofrimento e dor, passou por sofrimento, passou por dor, tristeza, né? Lucas 22,44. Sujeitou-se à morte, 1 Coríntios 15,3. E tinha limitações também intelectuais. Além de físicas, ele tinha intelectuais. Precisava crescer em conhecimento. E crescia Jesus em conhecimento, estatura e graça. Ele não nasceu sabendo tudo, né? Lucas 2,52. Precisava adquirir conhecimento pela observação. Marcos 11,13. Possuía conhecimento limitado. Ele, como homem, não sabia tudo. E quando ele disse, perguntou ao Senhor, nesse tempo que restaura Israel, tal, ele disse, só Deus sabe o tempo, nem o filho do homem sabe. Outra coisa, limitações morais, Hebreus 2,18 e 4,15. Morais aí está referindo-se por causa da quinosse, o esvaziamento, né? Esvaziou-se de ser Deus para ser homem. E limitações espirituais. Ele dependia de orações, Marcos 1,35, capítulo 1, 35. E dependia do Espírito Santo, Atos 10,38. Quais são os nomes humanos de Jesus? Jesus, Mateus 1,21. Filho do homem, Lucas 19,10. O Nazareno, Atos 2,22. O profeta, Mateus 21,11. O carpinteiro, não é este o carpinteiro, filho de José? Marcos 6,3. O homem, João 19,5. 1 Timóteo 2,5. Relação humana com Deus. Qual era a relação humana com Deus? Jesus sendo Deus. Como mediador e sacerdote. Ele representava a humanidade, né? Falava com Deus. Marcos 15,34. Como representante da humanidade, Jesus falava com Deus. Kenosis. A kenosis é aquela teoria, a palavra grega, né? Que é do esvaziamento. O auto-esvaziamento de Jesus Cristo, uma auto-renúncia dos atributos divinos. Ele podia fazer quando ele tinha até os 12 anos, depois dos 12 até os 30, quando começou o ministério, ele podia fazer várias coisas, ressuscitar alguém, transformar água em vinho, podia andar sobre o mar, né? Atravessar, não se passar dentro d'água, podia passar na ponte, passar dentro d'água. Ele tinha todos os seus poderes, mas ele não usurpou ser Deus. Ele auto-esvaziou. Jesus pôs de lado a forma de Deus, mas ao fazê-lo, não se despiu da natureza divina. Ele não usou, mas ele era Deus. Não houve autoextinção. Também o ser divino não se tornou humano. Ele era Deus, era homem. Ele controlava a sua natureza divina. Sua personalidade continuou a mesma e reteve a consciência de ser Deus. João 3,13. O propósito da kenosis foi a redenção. Na kenosis,
Jesus deixou o seu poder, né, o uso independente do seu poder para depender do Pai. Essa é a principal teoria que vai tratar da quinosis, né? É isso aí. Ele depender do Espírito Santo. Essa é a teoria da quinosis, que é o esvaziamento, né? Então, na humanidade de Cristo, não tem recebido atenção ampla e dispensabilidade, tem muita disputa. A importância da humanidade de Cristo está bem acima de nós, tão acima que sem auxílio a razão humana não é capaz de conhecer. O ministério intercessor de Jesus depende da sua humanidade. Se ele de fato era um de nós, passando por todas as tentações e provações da existência humana, então sim ele é capaz de nos compreender e ser solidário conosco em nossas lutas como homem. Os dados bíblicos mostram a natureza divina dele. Ele tinha corpo plenamente, nasceu, ele não desceu do céu, ele nasceu aparecendo repentinamente, né? Ele foi concebido no ventre de uma mãe humana. Então teve a sua fase pré-natal, etc e tal. Tem as genealogias dele. A sua vida indica que ele tinha natureza humana física. Fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, Lucas 2,52. Ele alimentava-se, ele tinha fome, tinha sede, já falamos sobre isso, né? Ele morreu fisicamente, expirou, morreu fisicamente. Isso evidencia que ele também tinha sangue, que a lança furou e tinha sangue. E a Escritura se refere a ele assumindo a carne, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Isso dá para combater a heresia que negava Jesus, que Jesus tivesse vindo humanamente. João, escrevendo no ano 90, estava negando as primeiras heresias que surgiram, como o ebionismo, por exemplo, que aceitava a humanidade, mas negava a divindade. Ou então o arianismo, que reduzia a humanidade de Jesus e a divindade dele ficava mutilada. Então é isso aí. Jesus tinha corpo físico. A natureza psicológica de Jesus, ele tinha um psique também. Ele tinha emoções, ele tinha paixões, ele tinha tristeza. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Ele mostrava surpresa em reação a situações tanto positivas como negativas. Ele se maravilhou com a fé do centurião, Lucas 7, com a incredulidade dos habitantes de Nazaré, Marcos 6. Né? Na cruz ele clamou, dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Então ele sente solidão. Na morte de Lázaro ele chorou, agitou o espírito novamente. Né? Então tem qualidades intelectuais de Jesus. Descobrimos que ele possuía conhecimento, bem destacado. Mas seu conhecimento não era ilimitado, ele não era Deus como humano. Como humano ele era humano, como Deus ele era Deus. Então ele parecia perguntar para informação que não possuía. Por exemplo, ele perguntou para o pai do menino epilético, há quanto tempo isso sucede? Claro que ele sabia como Deus quanto tempo aquele menino tinha que estava naquele problema de epilepsia. Mas ele, como homem, perguntou quanto tempo ocorre com esse menino. Né? E Marcos 13... quando eles perguntam sobre quando será a consumação dos tempos, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Enquanto ele estava aqui na terra como homem, como Deus, ele limitou-se a ser homem. Depois que ele morreu, ressuscitou, encheu o universo, deu dor aos homens, levou cativo e cativeiro, aí se tornou Deus novamente. Aí ele tem todos os poderes e como Deus ele seria. Então, nesse tempo aí surgiu algumas heresias, como o docetismo, né, que achava que ele parecia, mas não era Deus, só parecia, mas não era, ou parecia que Jesus só parecia ser homem. Jesus que ele só parecia ser homem. Deus não podia tornar-se realmente material. É o docetismo. Ou então o apolinarismo, que Jesus raciocinava. Apolinário tinha duas naturezas completas. Portanto, construiu a cristologia, baseada que a carne era o único aspecto envolvido na natureza humana. De acordo com Apolinário, Jesus era uma unidade composta, parte da composição, alguns elementos de Jesus eram humanos e o restante divino. Então ele falava assim, Jesus era humano fisicamente, mas não psicologicamente. Ele tinha corpo humano, mas não era uma alma humana. Então essas teorias são heresias baseadas em cima da natureza humana de Jesus. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.